Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Hoje a gente tem um podcast especial, um episódio especial. Tô aqui com o Gustavo Macedo, diretor de crédito da Celcoy. Tudo bem, Gustavo? Xará. Tudo ótimo, Xará. Muito obrigado aí pelo convite. Estou super animado para esse bate-papo. Boa. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de crédito e o futuro do crédito aqui no Brasil, né? Gustavo, a gente... vamos começar pelo presente, né? Como é que você está vendo o cenário de crédito hoje no Brasil? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento super singular no mercado de crédito. Quando a gente olha para o mercado americano, a gente percebe que 80% do mercado de crédito ele está concentrado na mão do mercado de capitais e só 20% está concentrado na mão dos bancos. Quando a gente olha para o Brasil, essa estatística é inversa. Então, 80% em média do mercado está nos bancos e 20% aqui está no mercado de capitais. Só que quando a gente olha uma projeção aqui, hoje a indústria de fundos ela cresce mais ou menos 30% aqui ao ano, né? Pelo menos esse foi o dado do ano passado. Hoje são mais... 2024 foi um bom ano para o crédito, foi o que segurou a bolsa, né? Exatamente. Essas emissões de crédito, né? A IPO está travado já tem 3, 4 anos. O que segurou foi crédito, né? E 25 deve ser por aí também, né? Exatamente. Então, quando a gente pega essa tendência, né, de crescimento, então, hoje são aproximadamente 3 mil fundos de investimentos em direitos creditórios, são mais ou menos 600 bi de ativos sob gestão, e a gente olha essa tendência para frente, acho que a gente no futuro deve ter um mercado muito mais próximo ao americano, com o mercado de capitais tendo uma relevância maior no mercado de crédito. Então, acho que esse é um pouquinho do cenário que a gente vive hoje, assim, um cenário super fértil aqui para o mercado. Legal, então você falou das oportunidades, do cenário aí interessante, mas a gente viu um momento de Selic em alta e em alta, né? De restrição de crédito, né? Consumo afetado por conta disso. Como é que é uma oportunidade dentro de um cenário desse? Perfeito. Eu acho que crédito ele sempre teve uma natureza anticíclica. De fato, a gente vive um cenário aqui de juros altos e a tendência é que se mantém aqui ao longo dos próximos anos. Contudo, a gente vive também um cenário muito forte de inflação. E a inflação ela vem deteriorando o poder de compras das famílias, o que gera mais demanda para crédito por consequência. Tá, faz sentido. Quer dizer que eu preciso achar outros caminhos para poder para me financiar, né? Exatamente, exatamente. Boa. Você falou um pouco dos FDICs e a gente vem acompanhando nos últimos, sei lá, dos 2, 3 anos, teve a febre dos FDICs pelas fintechs, né? As fintechs têm puxado, acho que, não sei os números exatamente, talvez você tenha isso de cabeça, mas a minha leitura é que as fintechs estão puxando bastante dessa questão do volume dos FDICs, né? Então parece que as fintechs chegaram no momento de encontrar o mercado encontrou o crédito, né? E a Celcoy, por exemplo, hoje tem essa estrutura, é uma das verticais da Celcoy, inclusive é o CaaS, né? O crédito como serviço. Como é que você vê essa evolução do mercado de fintechs e por que a gente chegou nessa... Por que se encontrou o crédito como um segmento de negócio, né? Perfeito. Eu acho que muito para a gente falar de presente e futuro, é importante a gente entrar numa visão do passado, né? De o que nos trouxe até aqui. E eu acho que muitas coisas vêm corroborando para o momento em que a gente vive. Então, o primeiro ponto aqui é o surgimento da resolução das instituições de pagamentos lá em 2013. Isso fez com que surgissem uma série de fintechs aqui no mercado. Então, a primeira onda que a gente percebeu muito forte foi o surgimento das fintechs que proviam contas digitais, né? As famosas bancos digitais. Os bancos digitais, né? Então, os bancos digitais eles proviam exatamente a mesma experiência que um banco provém de forma analógica, de forma digital. E, em seguida, acho que a grande tendência que a gente começou a perceber foram os bancos setoriais. Então, era o banco do caminhoneiro, o banco da clínica médica, o banco, enfim... De qualquer coisa, né? Perfeitamente. Banco do jovem, né? Exatamente. E agora, acho que uma tendência muito forte que a gente vem enfrentando aqui no mercado
é o chamado Embedded Finance ou o End of Finance, né? Então, o que é isso? Seria basicamente as empresas não financeiras criando operações de crédito para o ecossistema que circunda ela. E aí a gente está falando de operações bancárias, a gente está falando de operações de crédito, e eu acho que isso tudo vem se acelerando justamente em função das tendências que a gente trouxe aqui de uma desconcentração do mercado de crédito. Então, quando a gente olha para frente, acho que todas essas 3 ondas de fintech e as muitas que ainda estão por vir, elas vão coexistir. Não é como se uma onda matasse a outra. Ah, tá. Pelo noticiário, a gente já reduziu o número de bancos digitais que surgem, que nascem. A gente já vê até um movimento de consolidação aí dos bancos setoriais. A gente está no momento de embedded finance, como você falou, até o Basta está em linhas de regulação, né? Tem toda essa discussão sobre como é que esse mercado vai funcionar de uma forma mais regulada, né? Mas que é bom, né? Para não evitar uma Mercury, uma Synapse, como aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas aí, quando a gente entra no crédito especificamente, que você fala, quer dizer, qual que é a dificuldade de conceder crédito? Né? É dados, né? Você entender o mercado e licença, obviamente, para você poder fazer isso. E você tem, voltando, o cenário de Selic alto e tal. Por que uma empresa... Por que isso é uma oportunidade diante desse cenário? E por que uma empresa deve se meter em conceder crédito? Né? Diante, se o Itaú não está concedendo crédito, eu vou conceder crédito? De novo, Sim. não faz tanto sentido, parece. Perfeito. Quando a gente olha para o raio-x do spread bancário, a gente vai perceber que o spread ele é oriundo de 4 centros de custos, que é custo de aquisição do cliente, custo operacional, custo de inadimplência, e tudo isso é ponderado em cima de custo de capital. Então, quando a gente olha, digamos, essa tendência, né, do embedded finance que vem surgindo cada vez mais forte, a gente tem 3 forças comparado, digamos, com o credor tradicional, que é custo de aquisição do cliente, custo operacional e custo de inadimplência. Por quê? Porque muitos desses ecossistemas já possuem os usuários dentro já tá ali, dessa relação. Né? Então, você tem acesso a esse cliente com um CAC que já foi investido, ou seja, se torna um CAC zero. Você tem acesso aos dados transacionais desse comportamento que ele tem, eventualmente, quando a gente está falando de um marketplace, de qual que é o fluxo de recebimentos que ele tem. Então, a gente consegue precificar risco de crédito com muito mais acurácia. Quando a gente fala de custo operacional, essas novas empresas elas nascem num momento onde empresas de infraestrutura já conseguem trazer isso de uma forma plug and play para elas, ou seja, custo operacional se torna praticamente zero pelo fato de que a tecnologia digitaliza muitos processos que eram analógicos até então pelos grandes bancos. Tá. E quando a gente fala de custo de inadimplência, a gente consegue reter fluxos financeiros muitas vezes, pelo fato de que, por que uma empresa que possui uma série de fornecedores não cria uma operação de antecipação de recebíveis, por exemplo. No final do dia, esse fluxo já é um risco que ela possui. Então, na prática, praticamente a gente está reduzindo o custo da folha de pagamento. Então, assim, a gente vê uma série de vantagens. E, de novo, com o surgimento, né, cada vez mais expressivo, né, de fundos de investimentos em direitos creditórios, a gente consegue acessar bolsos do mercado de capital, justamente trabalhando com esse baixo custo de capital aqui. Então, assim, eu vejo como um momento muito fértil para a gente criar, digamos, esses ecossistemas, pelo fato de que temos tecnologia, temos liquidez no mercado, e acho que é mais a gente encontrar bons projetos, bons empreendedores aí para criarem essas operações. Aí, falando um pouquinho de como que vocês atuam. Então, sou uma empresa que tem esse ecossistema de fornecedores, né, de parceiros e tal, e eu quero, eventualmente, vejo o concessão de crédito como uma oportunidade para mim. Como é que eu começo? Eu bato lá na porta do Gustavo e falo, Gustavo, como é que eu faço? Perfeito. A gente gosta de... pensando aqui, o startup você vai começar a fazer funding para fundador, né? Tipo, o Venture Capital não está colocando dinheiro, o fundador vem cá e faz um crédito aqui com startups. Caso real, vamos pensar como que eu faria isso. Perfeitamente, acho que vamos sair com um contrato aqui assinado. Né?
Novo produto dos Startups da Praça depois desse podcast. Exatamente. Eu acho que assim, o primeiro passo é que não existe bala de prata, que eu acho que a gente adota muito uma postura de sentar com o empreendedor, sentar com a empresa, entender, putz, qual que é o ecossistema em que ela está inserida? Quais são, eventualmente, as vantagens competitivas que ela tem para criar um produto financeiro para esse ecossistema? Como que a gente consegue gerar mais valor para o cliente final? Aumentar a fidelização dele, aumentar o lifetime value dele, o LTV dele. Então, assim, acho que pensando no cenário aqui do Gustavo querendo criar uma operação de crédito, né, para os empreendedores, a Cellcoin ela consegue fornecer toda essa infraestrutura para apoiar todo o ciclo de vida do crédito. Então a gente está falando desde soluções de onboarding, soluções de motor de crédito, solução de formalização de dívida, gestão de carteira e cobrança, e tudo isso podendo ser operado com a nossa licença de instituição financeira ou com a sua. Então aqui na prática é simplesmente sentar aqui com o time e fazer a parametrização dos produtos. Em poucos dias a gente cria esse novo banco do empreendedor. Olha aí, poucos dias? É uma operação rápida assim? Sim, se a gente estiver falando de clientes que vão consumir, por exemplo, infraestruturas como plataformas que a Cellcoin, a gente tem casos aqui onde a gente coloca operações para rodar em menos de 72 horas. Oi? Então, 72 horas? Exato. E aí, quando a gente está falando de consumir APIs, eu acho que é muito do tempo do cliente. Assim, hoje, em média, um cliente demora cerca de 30 dias para colocar uma operação de pé. Tá. Nossa, eu achava que era uma coisa uma esteira mais longa. Acho que, assim, quando a gente olha para trás, assim, nesse mercado, é impressionante como o mercado, ele evoluiu, assim. Quando eu fui criar minha primeira fintech, a gente, para criar essa fintech de crédito, precisava orquestrar uma série de fornecedores para criar esse chassi comum de funcionalidades que toda fintech de crédito precisa. Então era um processo muito ineficiente. Você construir uma fintech de crédito, em resumo, é você orquestrar uma estrutura de onboarding, uma estrutura de motor de crédito, uma estrutura de formalização de dívida, gestão de carteira e cobrança. Então, para cada uma dessas etapas, precisava bater em um fornecedor que possuía uma solução específica, você precisava ter o conhecimento de domínio de como integrar isso, você precisava ter o conhecimento técnico de como efetivamente integrar essas esteiras, e no final você tinha um produto que era uma colcha de retalhos, assim, de soluções que não se conversavam de forma nativa e tinham custos extremamente proibitivos, né, de mensalidade, setups com cada um desses fornecedores. Quando a gente olha a realidade atual, é natural que no passado, por não haver a fintech, não havia a indústria do fornecedor da fintech. Tá. Então, não tinha ninguém vendendo picareta, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje, com empresas como a Cellcoin, a gente consegue justamente criar essa esteira de crédito modular, porém toda integrada para com que os nossos clientes eles criem uma operação em 72 horas ou em um mês aqui, por exemplo. Agora, do ponto de vista competitivo, o que impede dos bancões virarem e falarem, cara, para não perder meus 80%, eu também vou começar a fazer isso que a Cellcoin, que outros players estão começando a fazer. Por que quando a gente fala, por exemplo, do histórico, Banco Digital, o Banco Digital trouxe uma série de novidades que 2, 3 anos, 4, 5 anos depois, os bancões foram lá e trouxeram para dentro e nivelou o jogo. Por que o crédito como serviço não acontece? Ou quando que isso vai acontecer? Então, acho que excelente pergunta, assim. Felizmente, hoje essa relação entre bancos e fintechs, elas vivem um momento muito mais de simbiose do que propriamente de competição como era lá em 2015, assim. Então, hoje a Cellcoin, ela tem projeto com inúmeros bancos, inclusive de Credit as a Service. O ponto é que o banco, ele não consegue acessar o ecossistema, digamos, do Embedded Finance, de empresas não financeiras, porque ele não consegue fazer isso de forma lucrativa. Ele não consegue fazer isso de forma lucrativa pelo fato de que possuem tantos sistemas legados, tantos processos que precisariam ser criados ou integrados, que faz com que ele consiga muito mais operar produtos de prateleira. Então, nesse caso aqui em específico, acho que os bancos estão se movimentando a passos largos e estão cada vez mais criando esses projetos aqui
semelhantes ao Credit as a Service, inclusive com o apoio da Cellcoin. Então, mais junto do que competindo mesmo. Perfeitamente. Legal. E quer dizer, tudo isso acontece muito impulsionado por tecnologia, né? E como você tem visto o cenário do uso de tecnologia? Hoje, quer dizer, as palavras da moda são inteligência artificial generativa, o que mais que tem entrado aí no mix para permitir todo esse movimento? Acho que a gente está vivendo um momento muito singular. O que acontece é que a gente desenvolveu uma série de infraestruturas que fazem com que a gente consiga criar no futuro casos de uso que são inimagináveis hoje em dia. Então, por exemplo, no passado, você precisava criar uma instituição financeira para criar uma fintech. Então, você precisava ser regulado pelo Banco Central, você precisava ter toda uma estrutura. Hoje não. Hoje você contrata uma empresa como a Cellcoin que fornece essa infraestrutura de forma plug and play. Com o advento da inteligência artificial, de blockchain e todos esses nomes que são super hypados hoje em dia, a gente percebe que ainda devem surgir casos de uso super práticos. Então, pegando o caso de categorização de dados, a gente olha empresas no passado que investiram anos e anos com tecnologias para fazer categorização de dados, que hoje, em poucas horas, uma inteligência artificial generativa consegue fazer uma categorização muito mais precisa do que no passado. Então, assim, acho que o futuro ele vai ser construído com base nesse arcabouço que foi sendo entregue ano após ano aqui com a inteligência artificial, a blockchain aqui permitindo com que a gente consiga descentralizar uma série de entidades aqui que hoje são exercidas por reguladores. Então, acho que cabe agora a gente construir o futuro com base nessas ferramentas, mas eu estou super animado para ver o que vai surgir. Quer dizer, agora também com Open Banking, Open Finance, né, finanças descentralizadas, DeFi, todas as blockchain, né, e o mundo cripto ganhando força também. Acho que volta aquele ponto, né? Crédito é dado, né? Perfeito. É conhecimento de mercado e conhecer e projetar, né? E com todas essas questões abertas, todas essas bases mais compartilhadas, a tendência é que você conceda crédito melhor e ajude mais pessoas, né? E pensando do lado altruísta do crédito, né? Totalmente alinhado com a tua afirmação aqui. Pô. Aí veio o lado negativo do crédito, que é a cobrança. Mas, lógico, tem que saber como fazer. Agora, em novembro de 2024, vocês acabaram de fechar a compra da Cobranças, que era uma parte que vocês ainda não faziam, né? Como é que é isso e como é que é comprar uma empresa de cobrança? É como tratar um monte de cara com o porrete para ir lá cobrar? Como é que vocês enxergam a cobrança? Eu acho que o Cobranças ele entra para completar uma visão que a gente sempre teve de fornecer uma infraestrutura capaz de operar todo o ciclo de vida do crédito. E toda operação de crédito também é uma operação de cobrança. Então, sim, lógico. Então, nesse caso, o Cobranças ele é uma solução que é fantástica aqui, que hoje está em mais de 100 empresas, que ela é capaz de fazer todo o processo de automação de gestão de carteira, então toda a parte de accrual de juros, toda a parte de cobrança ordinária com parametrização de estratégias de cobrança e até a conexão com assessorias de cobrança aqui. Então, hoje, a nossa visão aqui futura, talvez uma visão bastante audaciosa, é conseguir desenvolver uma infraestrutura capaz de que o nosso cliente simplesmente parametrize as regras de negócio aqui e que ele consiga operar um produto quase de hands-off aqui. Então, desde a originação até a gestão de carteira e cobrança aqui. Ele não precisa se preocupar tanto com isso. Essa é a visão. E aí, nessa visão de soluções da Cellcoin, a gente sempre fornece a infraestrutura, né? Então, no caso da cobrança, a gente fornece a infraestrutura, enfim, de mensageria, infraestrutura de cobrança com os modais de boleto, Pix e também a conexão com as assessorias, né? Então, a gente ainda não tem o amigo com porrete. Robertão, então, lá da cobrança, não vai precisar. E a cobrança já está bem integrada? Já está rodando dentro da estrutura de Cellcoin? Já.
A gente vem já de uma relação onde éramos parceiros no passado e essa parceria deu tão certo que a gente chamou eles para se juntar aqui ao sonho. E, aliás, aproveitando, você comentou da sua primeira fintech, e, na verdade, você é fruto de uma aquisição da Cellcoin, né? A Cellcoin já fez... Cinco aquisições, né? Sim. E a Flow Finance, que era a sua, também foi trazida para dentro. E você tá aqui ainda e tal. Conta um pouquinho dessa trajetória sua de founder para executivo e seus aprendizados e tal. E aí, até aproveitando, né, já que a gente está aqui no podcast, acho que esse ano... O ano de 2025 é um ano bem... para o mercado de startups, é um ano definitivo no sentido de, cara... A gente já começou a ver esse movimento e provavelmente vai ver muito mais de quem estava meio perigando, assim, certamente vai, e tinha um produto legal, certamente vai ser incorporado. Então acho que aproveitar a sua experiência de, cara, foi comprado de uma forma mais legal ali e tal, mas, cara, como é que é essa experiência de passar para o outro lado e como é que é essa experiência de negociar uma aquisição também? Como é que você deixa de dicas para os fundadores também? Olha, eu sou fruto aqui de uma aquisição, como você comentou, da Flow Finance. E acho que cada aquisição ela é muito singular, né? No meu caso, acho que não poderia ter sido uma experiência melhor, Gustavo. Acho que aqui tem muito de uma motivação de cada fundador aqui. O que sempre me motivou e o que fez com que eu originalmente criasse uma empresa era essa ideia de querer construir algo grande. Tá. E quando a gente se juntou à Cellcoin lá em 2022... esse sonho ele acabou sendo potencializado em N ordens de magnitude, assim. Então, quando a gente olha hoje o impacto que a Cellcoin ela tem no mercado, ele é gigantesco, assim. Hoje são mais de 100 milhões de brasileiros que são impactados indiretamente por mês na Cellcoin. Hoje são mais de 30 bilhões de reais que são movimentados por mês pela Cellcoin. Então, mensalmente, de 10% a 15% do market share de Pix do Brasil passa pela Cellcoin. Passa pela Cellcoin, caramba. Então, nesse caso aqui em específico, assim, acho que foi praticamente um acelerador, um empreender com anabolizantes, assim, então... A promessa do Marcelo se cumpriu, então. Se cumpriu. Boa. E acho que, felizmente, aí essa como a gente vem conseguido cumprir essas promessas aqui, a gente tem conseguido cada vez trazer mais empresas aqui para a nossa estratégia de crescimento inorgânico, né? Então, a tendência é que, ao longo dos próximos anos, a gente venha trazendo cada vez mais empresas a bordo aqui para completar essa visão de fornecer uma infraestrutura financeira capaz de abraçar todo o ciclo de vida aí de banking, payments, crédito ou até novas indústrias que a gente venha explorar futuramente. Ah, legal. Bom, então acho que isso já deixa gancho para a gente encerrar o papo também. Como é que você enxerga o futuro, né? O futuro do cenário de crédito, da concessão de crédito. O que vocês estão... para onde que vocês estão olhando? Para onde que você acha que o mercado caminha? Eu acredito muito nessa tendência do end of finance, né? Dessas empresas não financeiras criando operações financeiras para o ecossistema. Então, muito em função desses tópicos que a gente trouxe aqui. Acho que a gente vem passando por essa desconcentração do mercado de crédito, a indústria de FDICs vem crescendo ano após ano, então cada vez mais haverá liquidez nesse mercado aqui que vão precisar encontrar destino, né, através de bons projetos. Uhum. Eu acho que... Até aí do lado de vista do investidor, né? Com juros, com bons juros, né? Os juros altos, mas o FDIC também vai entregar ali numa faixa interessante. E com a certeza ali também, garantia de empresas saudáveis emitindo, quer dizer, vira uma... É bom para a empresa que ela capta. Totalmente. E para o investidor também fica... É um negócio interessante, um negócio mais... lógico, você tem que conhecer, totalmente estudar, não é qualquer FDIC que faça te entrar, mas é um produto financeiro super viável e acessível, né? E bom, com bons retornos. E rentável, né? Quando a gente olha historicamente os balanços dos grandes bancos, a gente percebe que crédito sempre foi uma das linhas mais representativas, né? Então, acho que, voltando nesse momento em que a gente vive, de uma infraestrutura capaz de criar produtos de uma forma super celery, então liquidez no mercado, e acho que agora é a gente arregaçar as mangas aqui, encontrar bons projetos e seguir adiante, porque tem muito a ser explorado. Acho que futuramente, aí, quando a gente
voltar a ter uma próxima conversa, certamente eu acho que aqueles 20-80 vão estar muito mais... Boa. 30-70, 40-60. Olha só, legal. Beleza. Então, quando que fica marcado o próximo podcast, então, pra gente analisar isso? Olha, só convidar, tô sempre... Beleza, obrigado, cara, prazer. Foi um prazer todo meu, Xará. É isso aí, mais um episódio do podcast MVP. Continue assistindo a gente no YouTube, nas principais plataformas de áudio, toda quarta-feira, com episódios trazendo conversas como a de hoje. Valeu!